Bom dia a todos. Sou a Deise aqui da Bend, bem-vindo. E a gente tem as inscrições do Prêmio Bend, que vai até o dia 5/4. Por favor, quem tiver cases, faça a sua inscrição. E temos também o curso, que é o Data Digital Immersion, que vai ser agora em abril, turmas aos sábados. Agora mudou, né? Aos sábados. E era o curso de especialização da Bend. Então já formou mais de 1000 alunos. Então, por favor, garantam. E eu peço para vocês curtirem a gente nas redes sociais. A gente vai colocar depois a live também, a participação da Luna. E peço que vocês comentem lá. Tá bom? Luna, seja bem-vinda. Gente, é até estranho usar o microfone na sala desse tamanho. Mas vamos lá, eu pedi pra gente começar porque é assim mesmo, que eu tinha comentado com a Deise que quando o evento é gratuito, tem muito disso, a quebra é muito grande, as pessoas se inscrevem, mas aí chega na hora, o que elas pensam? Não, eu tenho uma outra coisa para fazer e acaba não vindo, tá? Mas o tema que a gente vai tratar é tão interessante que não importa a quantidade de pessoas, importa quem está aqui, né? Isso a gente já começa utilizando para a nossa discussão sobre darwinismo digital a importância da busca pelo conhecimento, né? E o que a gente percebe é que a busca do conhecimento hoje é responsabilidade minha e tua, né? A responsabilidade é nossa. A gente sempre falou, né, da educação do 1º grau, do 2º grau, do 3º grau. Um é o município que é responsável, outro é o Estado que é responsável, outra iniciativa privada que é responsável, por aí vai. Mas o que a gente percebe? É a União que é responsável. A gente está falando hoje em darwinismo digital, a educação do 4º grau, ou de 4º grau. E essa é a gente que é responsável. Não é a empresa, não é o governo, a gente que é responsável. E falar de darwinismo digital depende da profissão que a gente está atuando hoje. Claro que quando a gente fala sobre esse tema na Bend, a gente puxa um pouco para o lado do marketing, é natural, para a comunicação de marketing, mas o darwinismo digital está muito mais voltado para uma questão de mudança de mentalidade mesmo, né? A gente tem muita mania. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele dizia o seguinte: não, estou estudando Data Science e eu percebo que é tudo a mesma coisa. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça também, tá? Que é tudo a mesma coisa. Porque ainda que tenha muita similaridade, ainda que algumas coisas que a gente faça sejam muito parecidas, que bom que você sabe, ótimo. Mas a gente ficar, não, é tudo a mesma coisa, eu não preciso aprender o novo, quem fica para trás é a gente, tá? Que a gente diz assim, ou a gente programa o novo pra gente, ou nós seremos programados. Uma outra coisa que eu tenho percebido, e eu posso falar isso com clareza, porque sou muito mais velha que todos vocês, o que a gente tem percebido? Que isso também não tem a ver com a idade, não. Eu sou professora universitária, eu percebo jovens aposentados, a idade de vocês, aposentados, tá? Porque o que eles fazem? Eles vão fazer, por exemplo, um MBA, e quando eles vão fazer a avaliação do MBA, é tudo, a escola não me deu, a faculdade não me deu os recursos, o professor foi superficial, não estou nem dizendo que o professor não tenha sido, né? Mas no MBA, você não vai ter nada em profundidade. Primeiro já entra com um mindset equivocado. Quando você vai fazer um MBA, você não vai ter nada em profundidade. Você vai ter highlights de muitos temas e a partir daí você vai buscando quais são os temas que você tem mais interesse. Por exemplo, quando você faz graduação, você fica 5 anos ou 4 anos, dependendo da graduação, estudando o mesmo tema. Beleza, você vai ter profundidade. O que você fez? Você já era formado ou não? Não. Você estava estudando? Estou estudando o Sistema da Informação. Sistema da Informação. Quantos anos? Tenho 18. Tenho 18 anos. Não. Quantos anos a faculdade? No primeiro ano. E quantos anos são? São 4. 4 anos. Você vai estudar 4 anos Sistema da Informação, tá? Quando você vai fazer um MBA, imagina que você for fazer um MBA de inovação, porque tem alguns MBAs hoje de inovação. Tem lá um módulo, uma disciplina que é Sistema de Informação. Tem gente que quer ver profundidade em 5 aulas, é impossível, né? Então, qual que é o papel da educação hoje? Não importa se é um MBA, não importa se você vai ler um livro, porque a gente esquece isso também. A gente vai para a escola e vai para casa, acha que na sala de aula vai ser tudo resolvido. Tudo errado. O darwinismo digital diz: a educação, a busca pelo conhecimento é responsabilidade tua. Se você ouviu, e a gente vai falar de alguns temas hoje, um tema que imagina que é um tema interessante para você, da tua profissão, você tem que se aprofundar naquele tema.
né? Não é achar que você saiu da sala de aula e aquele assunto está resolvido. E a gente vai discutir alguns desses temas hoje. E detalhe, o principal ponto no darwinismo digital é a gente aprender a desaprender para aprender novamente. Você viu a pergunta que eu fiz para você? Que curso você está fazendo? Eu perguntei, você já se formou? Primeiro que a pergunta é equivocada. A minha geração, a nossa geração, a gente falava, né? Eu sou formado em... Hoje em dia, ninguém é formado em nada. Ainda que você tenha 2 graduações. Não existe mais a formação, porque a formação não acaba mais. Aquela divisão de que a gente estudava até os 24 anos para se formar, ela não faz mais sentido, né? Óbvio, você vai lá fazer uma faculdade, mas depois, a gente fala que é o The Next Play Guys, né? Então, a nossa discussão hoje, né, a gente tem que ter clareza do que a gente espera quando a gente assiste uma palestra, quando a gente lê um livro, quando a gente faz uma graduação, quando a gente faz um MBA, o que a gente espera? Em alguns momentos a gente fica decepcionado, né? Porque não estava alinhado com a minha expectativa. Pode acontecer, certamente pode acontecer, mas a gente não pode desistir. Tem gente que desiste de um curso porque uma das aulas não foi, te decepcionou. Você não gostou de um professor e aí você desiste do curso, né? Isso, eu tinha um amigo meu que dizia que é correr para o Pix. Então, quando a gente vai discutir sobre darwinismo digital, eu queria perguntar para vocês, o que vocês esperam dessa discussão de hoje nossa? Como é teu nome? Gabriel, o que você espera de hoje? Para ser sincero, eu não sei, nem sabia o que era darwinismo digital. Eu pesquisei, eu vi um pouco sobre e eu vi que eu entendi mais ou menos que é quando uma empresa ela procura evoluir para não ficar obsoleta no mercado. Perfeito, perfeito. E aí, Gabriel, para uma empresa evoluir, ela precisa de quem? Da gente, né? Porque a empresa sozinha não evolui. E muitas vezes a gente fica esperando, como que é teu nome? Najara, a gente fica esperando que a empresa evolua como se ela fosse responsável pela minha inovação, mas não é. Se eu não inovar, porque primeiro eu inovo, né? É o bottom-up, não é só o top-down, o bottom-up também. Quando a gente vai discutir sobre darwinismo digital, o que você espera? Espero trazer coisas para agregar no meu dia a dia profissional, continuar auxiliando uma empresa. Você trabalha com? Planejamento. Planejamento. De agência, ótimo. Que agência? Suno. Como? Suno. A Suno está no prédio onde era a Repense. Acho que é. Nossa, a gente ficou lá 10 anos. Como é teu nome? Eduardo, o que você espera, Eduardo? Na verdade, eu espero mais ter alguns insights, uma ideia de que caminho eu devo tomar para apresentar um pouco na minha empresa nesse. Perfeito. É uma empresa de? É uma empresa de marketing e distribuição de amostras. Tá bom. Perfeito. Não vou perguntar para vocês, tá? Então, agora, a nossa discussão, olha que interessante, né? A gente pega cada um aqui, você está estudando, né? Você está trabalhando numa agência, planejamento, você tem uma empresa, distribuição de amostra. Acho que está claro para a gente que o darwinismo interfere em todas as áreas de conhecimento, né? Não existe, não tem nada, óbvio. Algumas sofreram mais antecipadamente e outras vão demorar um pouco mais, mas todas serão disruptadas, se é que esse termo existe. Porque é mais ou menos o seguinte, o futuro já chegou pra gente, já chegou. Aquilo que a gente vai dizer amanhã, como é que será, ele já chegou. Ele só não está igualmente distribuído. Tem gente que está com mais interesse e tem gente que está com menos interesse. E aí eu trago uma frase do Don Tapscott no livro A Hora da Geração Digital. Esse livro é uma recomendação que eu faço sempre. Somos todos protagonistas. Ninguém é mais responsável pela minha inovação. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Seja assumir a responsabilidade porque eu vou inovar na forma como eu faço, porque eu vou adquirir conhecimento. Quando a gente trabalha na Jara com planejamento, tá? Eu sou de planejamento também. Trabalhar com planejamento, todas as áreas apresentam desafios, mas o grande desafio olha a quantidade de mídias que você tem que pensar hoje. Além disso, não é só porque a tua marca tem que estar presente, ou a marca do teu cliente em diversas mídias. É como eu penso na jornada do consumidor. Porque antes eu tinha lá televisão, rádio, jornal, beleza. Hoje não. Pensar em planejamento onde o meu consumidor está, ali eu tenho que estar também. Mas espera aí, o meu consumidor não resolve todos os problemas dele no mesmo canal. Então, em alguns momentos ele está buscando informação, como é que eu vou estar presente. Outros momentos ele está fazendo fechamento do negócio. Outros momentos ele precisa do vínculo pessoal, provavelmente a tua empresa precisa do vínculo pessoal, ele ainda é super importante, né? Às vezes a gente esquece que
uma marca, ela tem uma diversidade de níveis de vínculos. E o vínculo pode ser um vínculo estrutural. Imagine que eu contrato uma empresa de tecnologia, eu tenho um vínculo estrutural, porque eu dependo da tecnologia daquela empresa. Em alguns segmentos, eu tenho vínculo pessoal, que é o teu segmento, por exemplo. Eu tenho vínculo pessoal. Né? Eu gosto de fazer negócio com aquela empresa, com aquela pessoa naquela empresa. Em outros momentos, eu tenho vínculo de valor da marca. Eu compro daquela marca porque eu gosto ou eu admiro a forma como aquela marca se apresenta. Outra é vínculo de opção zero. Por quê? Não tem opção. Eu só posso fechar negócio com aquela empresa mesmo e eu não tenho o que fazer. Porém, o que é empresa? O vínculo de valor. Então, quando a gente pensa em programas de pontuação ou quando a gente pensa em recompensa, por exemplo, não vale a pena eu comprar da Suno, ser cliente da Suno durante muito tempo, porque quanto mais eu sou cliente da Suno, mais a Suno me conhece, melhor fica o trabalho dela para mim. Então, apesar da tecnologia ter um impacto muito grande, a gente não pode esquecer que o vínculo pessoal ele ainda é fundamental em diversas áreas de conhecimento. Então, a gente não pode se apaixonar pelas nossas tecnologias, porque sabe uma coisa que a gente tem aprendido? Às vezes a gente descobre uma tecnologia nova e a gente só fala daquela tecnologia. Aí, sabe o que acontece? Amanhã ela já não existe mais. Esse é mais ou menos, a gente não pode se apaixonar. A gente tem que conhecer, tem que utilizar, mas quando a gente se apaixona, a gente fica pegado também. E, de novo, antes, alguns anos atrás, era mais fácil a gente desapegar, porque demorava para ter inovação. Agora não. Se a gente fosse falar de algumas startups hoje, elas, há 2 meses atrás elas eram famosas, hoje elas não existem mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar como profissional no darwinismo digital é não se apaixone pelas suas tecnologias. Por exemplo, Eduardo, você acabou de falar, é uma empresa de amostras, né? Será que o mercado vai continuar querendo sempre amostra? E será que esse é o único formato que você pode vender o seu produto ou o seu serviço? Ponto importante. Por que a gente fica pensando muito, mas isso já era feito assim, nada mudou, né? Porque é mais cômodo, é confortável, você é ser humano. É muito mais confortável a gente assumir que nada mudou, que não, a vaca leiteira, a gente está sabendo o que a gente está tendo que mudar, né? Porque a vaca leiteira, né, ela continua dando lá o lucro, mas ela morrerá. Em algum momento ela não existirá mais. Quando a gente diz não se apaixone pelas suas tecnologias, no meu caso, por exemplo, além de trabalhar em agência, eu sou professora universitária. Cada vez que eu recebo uma avaliação que é boa, uhul. Quando eu recebo uma avaliação que um aluno fala, nossa, não gostei dessa aula, não gostei por causa... Engraçado, tá? Eu podia dizer, problema dele, porque a maioria gostou, mas não. Eu tenho que olhar também. Não tenho que me afetar, eu não posso me afetar, porque senão você imobiliza. Se você for ficar preocupado só com a crítica negativa, você está perdido. Você tem que olhar a grande maioria. Porém, é nosso papel olhar a crítica negativa e pensar o seguinte, será que não tem algum ponto aqui que seja importante quando a gente está fazendo planejamento? Né? Às vezes vem, o atendimento fala uma coisa, às vezes a criação fala outra, e o cliente, quando o cliente vem e diz, não é nada disso, óbvio, pode ser que ele não tenha razão, mas será que naquela crítica negativa, né, não tenho alguma coisa que eu posso aprender, que eu possa mudar? Então, o primeiro passo no darwinismo digital é a gente não se apaixonar pela nossa forma de fazer. Ainda mais vocês são muito jovens, quando vocês aprenderam a fazer, desaprende, né? Provavelmente, quando você está fazendo o planejamento, tem uma fórmulazinha que a gente segue, mas será que a gente não podia fazer, imagina que nós trabalhássemos juntas, um planejamento diferente? Não vamos começar conhecendo o consumidor, não. Vamos começar definindo hipóteses, por exemplo, tá? Então, o primeiro passo no darwinismo digital é a gente não se apaixonar pelas nossas tecnologias. E claro que a gente sabe que o brasileiro ele tem um alto grau de criatividade, mas a gente tem um baixo grau de inovação. Geralmente, Gabriel, quando chega alguma coisa nova para você fazer, o brasileiro é muito isso. A gente tem que criar, e se eu não sei fazer exatamente aquilo que estão me pedindo, ou que o mercado está precisando, com um jogo de cintura, como a gente é muito criativo para a solução de problemas, a gente resolve. Porém, a gente tem um baixo grau de inovação. E o mercado, hoje, ele precisa de inovação. A inovação só vai acontecer se a gente começar a mudar a nossa mente também, e aí é desapegar mesmo, né? E o desapegar não é fácil, é mais fácil eu falar aqui do que a gente fazer,
né? Falando do segmento de agências, a gente sabe o quanto as agências estão sofrendo para mudar o seu modelo de fazer campanha, por exemplo. Eduardo, hoje, você que não trabalha de agência, aqui a gente trabalha, mas hoje, se o cliente pedir uma campanha X dias, hoje não existe mais essa, eu quero 20 dias para criar, não faz mais o menor sentido na visão do cliente. E detalhe, se a Najara vai lá e diz, se eu digo, não, eu só faço em 20 dias, ela vai lá e diz, não, pode deixar que eu faço em 3. Isso acontece. E ela não está errada. Por que ela não está errada? Porque o Google diz, fail fast. Ele diz o seguinte, fale rápido. É melhor você apresentar alguma coisa com o mínimo de ideia. E aí, imagine que o Eduardo seja nosso cliente, eu apresento, né? Olha, cliente, eu estou pensando nesse caminho. Ele pode dizer, não, olha, esse faz sentido, por isso pode desdobrar. Esse não faz sentido porque a minha marca não representa isso, ou porque eu não quero, eu sou dono da marca, e eu não quero ir por esse caminho. O que a gente fazia antes? Antes tinha que estar tudo fechado, não era tudo completo. Hoje, a questão da completude, ela não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu pedir para um cliente, eu preciso de 20 dias porque eu tenho que te apresentar o trabalho completo. É o learning by doing. A gente tem que aprender fazendo. E aí eu te pedi 20 dias, apresentei, não era o caminho, o que eu fiz? Eu só perdi 20 dias. Eu não investi 20 dias. Agora, quando eu te peço 3, para eu apresentar um MVP, tá? Um produto mínimo aí, né, para você avaliar, o que eu posso fazer? Você primeiro viu que eu estou dedicada para trabalhar para sua marca. Segundo, juntos, nós co-criamos. Você percebe que faz sentido ou não. O que a gente tem feito muito, tá, Najara? Falando de agência. Vamos pedir 10 dias para planejamento. Não. Vai em 2, eu vou fazer o primeiro draft em 2 ou 3. E o que acontece também? Quando você faz o primeiro draft, o cliente diminui a expectativa. Porque ele sabe que você tem pouco tempo. Quando você pediu os 20 dias, isso acontece no seu segmento também. Quando você pediu os 20 dias, a expectativa não aumenta, aí se não era aquilo, a decepção é muito maior. Então o nosso olhar é, como é que a gente inova na forma de fazer as coisas? Não faz mais sentido, toda forma, mesmo você, Gabriel, tem 18 anos, a forma como você está aprendendo, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, ela não vai fazer mais sentido, né? Porém, a tua geração, você já aprendeu isso. Como é que você está sendo formado? Em aprender a desaprender. Então você aprende, daqui a pouco não faz sentido, você aprende de novo. A minha geração é mais difícil. Porque uma frase que a minha geração usou muito é, mas nós sempre fizemos assim, não é isso? Nós sabemos como dá certo, porque nós sempre fizemos assim. E o Google, ele diz, fail fast. Por quê? Falha rápido. Porque se você falhar mais rápido, o que vai acontecer, Najara? Você vai fazer sucesso mais rapidamente. E por que hoje faz sentido falhar mais rápido? Porque antes, o custo de você falhar era muito alto. Hoje não é. Hoje o custo do falhar é mais baixo. Então vale a pena você testar um modelo, não funcionou, o que você faz? Aprende novamente. Vou dar um exemplo. Eu não sei quem de vocês começou a usar logo o Waze no comecinho. Gente, o que acontecia de erro do Waze? Te mandava para a região, que era, lembra essa questão da região perigosa? Fazia um caminho que às vezes ele não fazia mais sentido. Só que quem criou o Waze não ficou esperando o Waze estar formatado na melhor forma possível para depois apresentar para o mercado. O que ele faz? Apresenta aí, e agora como é que ele melhorou? Como é que o Waze melhorou? Pelo trabalho colaborativo. Então é a colaboração. Então é prestação de serviço da própria Bend. A Bend está no momento de reinvenção. Como é que é? É por meio do trabalho colaborativo. Você aprende com o teu cliente aprende com você. Então não faz mais sentido aquela coisa do planejar anos e depois você apresentar uma solução para o mercado. E o Google diz, fail fast. No livro do Google, que é Como o Google Funciona, ele diz exatamente isso. A gente sempre trabalha por hipóteses. Eu testo uma hipótese com você, se ela fizer sentido, aí sim, a partir daquela hipótese, eu trabalho. Então, a gente, de verdade, para pensar no darwinismo digital, a gente tem que aumentar o nosso grau de inovação. E o que a gente vai ter também? Redes definidas por softwares serão os atores centrais de todas as economias. Está errado aqui, tá? Programe ou seja programado. Então, o que significa isso, redes? É mais ou menos o seguinte, não vai ter o que é meu produto e o que é teu produto. Vai ter a nossa rede, em conjunto, elabora um novo produto, que vai ser alterado a partir da colaboração dos usuários daquela rede. Além disso, a gente está discutindo o quê? A economia da atenção. Pensa quando a gente vai impactar do ponto de vista de comunicação ao cliente hoje.
a briga hoje para o cliente é pela atenção desse cliente, porque a gente não consegue mais atenção. Eu vou gerar um lead, eu vou converter, para gerar o lead eu estou disputando com ele, antes a gente disputava com os concorrentes, agora com os concorrentes, tudo. A gente disputa ele falando com os amigos, a grande discussão do Uber e do táxi, né? O que o Uber e o táxi estão discutindo? Estão discutindo quem vai levar o passageiro, não é isso? Não, quem vai levar? Você vai usar o Uber ou você vai usar o táxi? Olha a discussão. Gente, enquanto o Uber e o táxi estão discutindo quem vai levar o passageiro, os carros autônomos estão surgindo, que não vai ter motorista. Ou seja, enquanto você pega, apesar da inovação do Uber, quando a gente olha que os carros autônomos, daqui a pouco a gente vai estar usando carro autônomo, não vai ter nem para Uber e nem para táxi, porque eu não vou precisar mais do motorista. Esse é o nosso olhar. Sabe aquele olhar de, não posso ter preconceito. Se eu quero sobreviver nesse mercado, eu não posso ter preconceito, porque a resposta está no mercado. E a gente não pode esquecer que quando Darwin falou de evolução, a gente acha que evolução é tudo para melhor, né? Ah, não é. Ele diz o seguinte, a evolução é você estar num estado e para outro. Às vezes o novo estado que você está indo não é melhor. E a gente sempre trata o conceito de evolução, mas eu evoluí. Não, às vezes você só está fazendo diferente, mas aquilo não é melhor. E às vezes você tem uma ideia que você acha que é maravilhosa, mas quem tem que chancelar a tua ideia para saber se aquilo faz sentido ou não, quem é? O mercado. Sabe aquela coisa do feedback? Eu não sei quem é o autor da frase, mas ele diz o seguinte, eu adoro feedback. Né? Porque é bom o feedback, principalmente quando é com dinheiro. Porque o melhor feedback é esse. Você teve uma ideia, você criou um produto novo, o mercado está pagando? O mercado topa pagar? Aí sim, você vai saber se aquilo é inovação ou não. Por quê? Enquanto está na tua cabeça e aquilo não foi monetizado, talvez não seja uma grande ideia. E quando eu digo monetizado, óbvio, pode ser, aqui eu estou falando de dinheiro, mas pode ser o seguinte, não, eu gerei valor para o meu produto e para o meu serviço, tá? E aí, a gente tem alguns temas, que são temas novos, mas que a gente não está prestando muita atenção. Deise, eu estou andando para lá e para cá, tudo bem? Tudo bem. Economia comportamental. Eu vou falar rapidamente cada um deles, tá? Invisible Marketing, Neuromarketing, Agile Marketing. São temas que a gente está discutindo. E aí, Gabriel, você fala o seguinte, mas isso é só para marketing? Não. Para fazer Agile Marketing, por exemplo, eu preciso da tua profissão. Eu preciso conhecer quem faz programação, eu preciso saber quem é um cientista de dados. O profissional de marketing hoje, que não tem pensamento analítico, é um profissional que está fora do mercado. Não faz mais sentido, Eduardo, eu tenho uma sacadinha, o título eu achei maravilhoso, ele está baseado em dados. E, aliás, o profissional, todos nós aqui, não importa, tá? Mesmo você que está fazendo ciências da computação, sistemas da informação, todos nós aqui somos profissionais de marketing, você sabia disso? Porque marketing é mercadologia, marketing é entender o mercado, seja você empresário, seja a gente aqui trabalhando, quem trabalha na Bend. E hoje, o profissional de marketing, a gente podia até esquecer a questão do marketing, porque a gente é um profissional de negócios. E o que é gerar negócios? É como eu penso na comunicação da minha empresa, porque marketing não é só comunicação, né? Quando eu vou desenvolver um produto, eu vou utilizar as ferramentas de marketing, vou fazer um evento, a gente acha que é só a campanha que eu vou fazer. Um evento, isso aqui que a gente está fazendo, uma palestra da Bend. Então esse olhar para a gente é, como é que eu inovo em me relacionar com o meu cliente? Porque, Eduardo, você não é de marketing, beleza. Mas você concorda que você tem que vender seu produto, você tem que fidelizar o seu cliente, e mesmo que você não esteja vendendo ou fidelizando, você não tem que se relacionar com a sua base de clientes. Você percebe como você tem que fazer marketing, querendo ou não. Você pode ter ou não um profissional de marketing na sua empresa. Porque independe de você ter esse profissional de marketing ou não. Aí a gente está com o tema, o que é economia comportamental? Mas o que isso impacta no marketing? O que a gente tem percebido, discutido e estudado no mercado? A economia comportamental diz o seguinte, nós temos dois sistemas para tomar uma decisão. O primeiro sistema é o emocional e o espontâneo. E o segundo é o racional, é aquele que considera, eu vou fazer um curso, aí você pensa, posso pagar, quanto, onde, né? Porém, para você decidir que você vai fazer um curso, primeiro teve o emocional. E o que a economia comportamental diz? A teoria da economia clássica não aceita, por exemplo, que a gente vai numa liquidação
e compra 3 pares de sapatos pretos, que a gente diz, mas um era mais altinho, outro era mais baixinho, e a gente justifica. O que a gente justifica? Não, que eu vou usar pro resto da minha vida, não, mas eu estava precisando. Por isso eu não estava precisando, tipo, ninguém vai usar um sapato pro resto da vida, mas foi uma decisão emocional. A economia clássica não entende isso, ela entende que eu vou comprar aquilo que eu preciso. Por exemplo, eu vou comer um chocolate. Chocolate me faz bem? Não necessariamente. Ele tem um componente emocional. Hoje eu estou mal, eu preciso. Não é assim que a decisão que a gente toma é assim, né? Então, a gente fala o seguinte, às vezes alguns alunos que não são de marketing até me questionam, né? Que o marketing é culpado pelo comportamento do consumo excessivo. E é uma judiação a gente, né, culpar. Ele tem o seu papel, certamente tem o seu papel, mas não, esse é um comportamento meu. Sabe por quê? Na Repense, a gente trabalha para Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Eu não consigo fazer as pessoas doarem porque a campanha está lá. Quando a gente faz, não tem mais campanha de cigarro, não tem, você tem campanha de cigarro? Não tem, e as pessoas continuam fumando. Você percebe novos fumantes. Então a gente, óbvio, que a comunicação de marketing, ela olha o comportamento emocional. O que você quer ouvir, Daisy? Nossa, eu quero ouvir que eu vou usar um produto e que eu vou ficar parecendo que eu tenho 30 anos. Sou eu que quero ouvir isso. Então a comunicação vai lá e diz, use esse creme e você vai aparentar uma idade diferente. A economia comportamental hoje diz, e linkado com o neuromarketing, diz que a gente tem aversão à perda. Então, por exemplo, quando a gente entra no Google, que você busca uma viagem e você vai numa marca lá e busca lá, por exemplo, um hotel em Londres, aí aparece assim, não aparece, ó, últimos 2 quartos, 50 pessoas olhando esse anúncio. Isso mexe na cabeça, eu vou lá e decido, porque eu fico com medo de perder. Isso é economia comportamental, isso é emocional. Porque racionalmente é mais ou menos o seguinte, né, Gabriel? Em tese não importa se é o último, são os últimos, importa, é esse hotel que eu quero ir, em tese, tá? Racionalmente seria isso. É esse hotel mesmo? Eu estou decidido? Eu posso pagar esse preço? Será que eu não deveria pesquisar um pouco mais? Essa é a segunda forma de tomar decisão. Mas não, o que a gente faz? A gente toma decisão pelo... Não, é melhor eu não perder. E aí, planejamento de comunicação, né? Isso interfere muito no nosso trabalho, por exemplo, a aversão à perda. Outro, o senso de urgência. A gente usa pouco a questão do senso de urgência. A comunicação de marketing direto que a Bendy pregou durante muito tempo, às vezes a gente fica tentando ser filosofando dentro da campanha. Sabe o que acontece, Najara? Você fica filosofando na sua campanha, vai lá o concorrente, você joga a favor da categoria, vai lá o concorrente e fecha o negócio na sua frente. Então a economia comportamental diz, olha como é o comportamento do consumidor, não é o que ele diz, é como ele se comporta. Então é mais ou menos o seguinte, se eu fizesse uma pesquisa aqui, todos nós diríamos que o que a gente acompanha nas mídias sociais é política, economia, inovação. E aí, se a gente fosse olhar os nossos, a gente acompanha fofoca, horóscopo e preço baixo, por exemplo. Tá? Então, a economia comportamental diz isso. Olha quais são os sistemas que o teu consumidor toma decisão. E aí, Najara, parece que é uma fórmula, não é? Não é. Porque é o seguinte, se eu estiver vendendo um eletrodoméstico, é uma forma de comportamento. Agora, se eu estiver vendendo seguro, é outra forma de comportamento. Tem um produto difícil de vender, é seguro. Ninguém compra seguro. Eu acho que sensacional. É o contrário. A gente fica se justificando para dizer, não preciso de seguro. O que a gente fala? Mas não sou eu que vou usufruir. Eu não vou estar aí, mas assim que a gente fala, eu vou fazer um seguro para o outro usufruir. Quando o seguro, ele é uma decisão de responsabilidade mesmo com quem convive com a gente. Então, é diferente a decisão emocional na compra de um seguro, na compra de um produto, na compra de um serviço, na compra de um curso. Você vai fazer um MBA, é completamente diferente. Então, apesar de eu ter que estudar como é, entender como é que é a decisão emocional, varia, é diferente de produto para produto. Além disso, o Invisible Marketing diz o seguinte, hoje, a gente tem que ter clareza que cada vez mais a marca que vai fazer sucesso na mente do consumidor é aquela que fala com o consumidor como se ela não estivesse vendendo nada. Esse é o tal do marketing invisível. E o digital permite isso para a gente? Permite, fazendo conteúdo. Como é que eu dou conteúdo de valor? E aí uma grande discussão com relação a marketing de conteúdo. A gente tem dito muito no mercado, a gente não tem, os empregos estão acabando, né? Muita gente vai ficar desempregada, é verdade, ok, beleza?
sou de agência, sou da Repense. Vocês não têm ideia do quanto é difícil contratar gente. Não é? Você não acha, não tem. Você fala assim, peraí, o mercado não está dizendo que os empregos estão todos acabando? Não, peraí. Até estão. Por quê? Como que é teu nome? Caio. Porque é mais ou menos o seguinte, o que está acabando? Aquilo que eu oferecia para o mercado não compra mais. Mas o mercado está comprando novas coisas que eu não estou me preparando para isso. É mais ou menos o seguinte, falando ainda de agência, e em cliente isso acontece também, hoje, se a gente tivesse, se o mercado apresentasse, oferecesse pessoas preparadas para produção de conteúdo, tem um monte de agência contratando com vagas, porque contrata um não dá certo, é tentativa e erro. Contrata o outro, não dá certo. O nosso grande problema hoje é, o mercado diz que não tem mais emprego. E as empresas dizem, eu não tenho pessoal qualificado. Você não tem um criativo hoje que entendeu a economia comportamental. Ele quer criar de acordo com os processos antigos. Por exemplo, quando a gente coloca aqui, daqui a pouco eu volto para o neuromarketing, o agile marketing. O que é agile, né? A gente acha que agile é só fazer rápido. Mas eu só faço rápido se eu fizer diferente. Então, o Agile, por exemplo, o que a gente tem testado? Trabalhar por squad. O que é trabalhar por squad? Você vai aprender muito na tua faculdade, você está no primeiro ano, né? O que é trabalhar por squad? É quando eu coloco um grupo que é multidisciplinar e quando esse grupo inteiro vai discutir o briefing que eu tenho que entregar para o cliente. Então, é mais ou menos o seguinte, sai o ego, planejamento, esquece essa coisa aí que você tem que ter o momento do pensamento. Atendimento, você tem que vir preparado, também não é só cuspir o briefing. E criação, você tem que preparar também que vai ser cocriação. O cliente vai ajudar na criação também. Então, de novo, a gente volta no quê? No colaborativo. Mas será que a gente está preparado para isso? Né, Caio? Como é que a gente se prepara mentalmente para dizer, quer saber? Esquece toda a forma como eu fazia antes, porque ela não faz mais sentido. E o Agile Marketing, de onde ele surgiu? Quando você pensa em desenvolvimento de software, surgiu aí. Isso há 20 anos atrás, quando a gente começou a falar dos métodos ágeis para desenvolvimento de software, os desenvolvedores de software se reuniram há 20 anos atrás e perceberam o seguinte, Eduardo, olha, a inovação chegou há 20 anos, tá? A inovação chegou, não dá mais para desenvolver software do jeito que a gente está desenvolvendo. A gente tem que ter formas mais ágeis. E aí, qual seria a diferença de um projeto ágil, né, de um modelo de projeto tradicional? E aí eu vou explicar como um profissional de marketing mesmo, tá? É mais ou menos o seguinte, um projeto tradicional, você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar. Aí como é que você vai fazer o caminho? Você vai dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma viagem, eu estou aqui, quero chegar ali, e aí eu vou fazer, é como se fosse uma viagem de trem. Eu sei que eu vou passar na estação A, na estação B, sei que vou ficar parado 20 minutos aqui, 20 minutos, eu sei quanto tempo eu vou levar. E detalhe, tá, Caio? Não importa o que acontecer na estação A. Em 15 minutos você vai sair da estação A e você vai para a estação B. O Agile é uma viagem também. Eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, mas aí não é uma viagem de trem, é uma viagem de navio. Porque aí, dependendo do rumo que toma o projeto, do que você me traz de novo, a gente criando junto, o que eu percebo? Não, quer saber? Eu acho que faz mais sentido eu ficar um tempinho mais aqui. Eu vou ganhar lá na frente. Eu sou mais flexível e o Agile Marketing é a mesma coisa. Então, você não faz mais sentido. O modelo de agência, ele não faz mais sentido, que é o briefing, que o atendimento pega o briefing, que o atendimento volta para a agência, e aí que discute com o planejamento, que discute com a mídia, que discute com a criação, não faz mais sentido. É mais ou menos o seguinte, daí você vai passar um briefing, primeiro, vamos pôr todo mundo já para fazer a primeira discussão, agora olha o que mudou também. Porque às vezes você tenta mudar o formato, mas não muda o conteúdo. Vou dar um exemplo, Eduardo. Para fazer esse modelo, tem que todo mundo vir para a discussão já preparado. Isso muda também. Que a gente chama que é a sala de aula invertida, tá? A sala de aula invertida diz o seguinte, você não vem para a aula para ouvir o que eu tenho para te dizer. Eu vou te mandar o material, você vai estudar esse material, você vai vir para a sala de aula para fazer o quê? Tirar as dúvidas sobre o material que eu te mandei. Olha como é muito mais produtivo. Né? Você já, puxa, isso aqui eu não entendi. Luna, imagina que eu seja professora. Luna, eu não entendi isso aqui. Aí imagina que criando uma campanha. Não dá
para este grupo participar do squad para discutir uma campanha e cada um dizer, mas eu acho que deveria ser. Não. Já tem que ir com as informações sobre o consumidor, o cliente tem que ter todas as informações de produto, e às vezes a gente percebe, né? Você está pegando o briefing, você pergunta uma informação de produto, o cliente também não sabe. Aí você também, dentro da agência, a gente também não analisou a concorrência. Então é o seguinte, é um grupo, todo mundo vai discutir junto qual é a responsabilidade. O cara já vai analisar a concorrência e ele vai trazer. A aluna vai trazer todas as informações de produto. A Najara vai olhar toda a jornada do consumidor. E o Gabriel vai olhar quais são as tecnologias ou as startups, ou os aplicativos que estão disponíveis para a venda desse produto hoje. Imagina uma discussão de briefing em si. Mas você percebe, Eduardo, que eu não mudo só o formato, eu mudo a preparação das pessoas também. Porque se a gente mudar só o formato, o que vai acontecer? Fica todo mundo discutindo, eu também acho que a gente devia... É isso? Tudo acho. Tudo acho. Por mim, é o mim, né? Por mim, tá ótimo. Por mim, então não pode, né? Porque a gente tem menos tempo e a gente tem que ser muito mais efetivo no pouco tempo que a gente tem. Neuromarketing, outro tema que está impactando as corporações para a tomada das decisões. Então, por exemplo, o neuromarketing diz exatamente isso, é a junção da neurociência com marketing, com psicologia, para entender o seguinte, às vezes o que o consumidor disse não é exatamente aquilo, né? Então, o neuromarketing mostra o seguinte, como uma imagem é interpretada. O que se está discutindo em neuromarketing é, será que nós não teremos que ter uma disciplina de interpretação de imagens, porque a gente tinha na minha geração, não sei se ainda tem, tá? A gente tinha interpretação de texto, não é isso? Seria um texto, tem, né? Seria um texto, tem que dizer o que você entendeu daquele texto. Hoje o mundo é imagético, não é isso? O mundo é, as relações humanas, o Debord já dizia isso, as relações humanas são mediadas por meio da imagem, é o que eu vejo como eu interpreto. O neuromarketing diz isso. Que tipo de imagem você está utilizando? Então, quando a gente... E aí a discussão das mídias sociais, que tudo que eu vejo é lindo, então as pesquisas já mostram, né? Quando eu coloco as fotos da minha viagem de férias, é tudo muito maravilhoso. Agora, quando eu estou sozinha, Caio, pesquisando Google, eu estou pesquisando, depois voltei das férias, tá? Estou pesquisando como pagar o cartão de crédito, como parcelar, isso eu não coloco nas mídias sociais. Porque as relações humanas são mediadas por meio da imagem. Outros termos, inbound marketing. Para fazer inbound marketing, o que eu preciso? De conteúdo. A gente tem um profissional preparado para fazer conteúdo? É mais ou menos o seguinte, se não tem, se você sabe escrever, se especializa. Se especializa que tem mercado para conteúdo de qualidade. Então, outro ponto importante. Quando eu penso em inbound marketing, é eu captar a atenção, né, eu trazer um conteúdo que é relevante, captar a atenção sem necessariamente oferecer o produto que é a diferença do marketing direto. Porque o marketing direto oferece agora. O marketing direto eu ligo já. Luna, então um sobrepõe o outro? Absolutamente. Tem momentos que a marca fica falando com o conteúdo e quando ela devia já fazer a oferta de venda. Ela tem uma oferta boa, ela tem um preço bom. Então é mais ou menos o seguinte, vou te dar um exemplo. A gente trabalha numa faculdade em Santa Marcelina. Imagina, está na época da inscrição para o vestibular. Olha, eu vou ficar falando da importância da educação integral, ótimo, beleza. Do poder da marca, perfeito. Só que é o seguinte, eu percebi lá no Google que as pessoas estão pesquisando para fazer a matrícula. Enquanto eu estou falando de forma institucional, a minha concorrente, vai lá, faz a oferta, o que você faz, Najara? Fecha com ela. E só que aí é o seguinte, quando você fechou a faculdade com um, você não vai fechar com o outro. Perdi já aquele cliente, perdi por 2 anos, 3 anos ou 4 anos, tá? Então, um profissional hoje, independente se ele seja um empresário, se ele é da agência, ou se ele é o cliente, ele não pode ter preconceito com as ferramentas de comunicação. Porque às vezes a gente também só quer usar o novo, mas aquele novo talvez não faça sentido para aquele momento. Então, o que você olha? Qual que é o comportamento do consumidor? Qual que é a necessidade da corporação naquele momento? Qual é a ferramenta mais adequada? Então, a gente não está fechado com nada. Marketing de conteúdo, já falei. Growth hacking, que é marketing de experimento. A gente está preparado para fazer errar, não está. A gente não está. A gente ainda é cobrado pelo erro. Então, é mais ou menos o seguinte. Eu deveria cobrar de você, Eduardo, porque você não fez. Agora, se você fez e deu errado, você não deveria cobrar. Eu deveria sentar com você e dizer o seguinte, opa, você fez uma tentativa, que é tentativa e erro. O que a gente aprendeu com esse erro? Né? O que a gente não tem mais desculpa é não fazer. Então, quando a gente pensa em marketing de experimento, é como se
a empresa tivesse com a mão no pulso do consumidor. Porque ela está percebendo, opa, talvez essa palavra, esse subject, ou essa oferta faz sentido quando eu falo na quinta-feira, mas não faz sentido quando eu falo no sábado. Ah, e aquela máxima que diz, não, nunca mande um e-mail no sábado, nem no domingo, não sei. Se eu procuro um apartamento no sábado, então será que não é sábado que eu tenho que me falar com o meu cliente? Se eu busco um carro novo no sábado, se eu busco cinema no sábado, será que não é no sábado que eu tenho que falar com o meu cliente? Então, em marketing, a gente sempre diz o seguinte, que a gente, tudo tende a, tá? Então eu posso dizer para vocês, tende a dar mais resultado, mas não significa que para o teu segmento, para aquele produto, aquilo se comporta também. Então o que a gente tem que fazer? Testar. Mas para testar, o que a gente tem que ter? Coragem. Trabalhar com marketing de performance. Esquece, tá? A gente diz que quando a gente olha as corporações, o que é trabalhar com marketing de performance? Gerei 6 mil leads. Sensacional. Você converteu? Não. Você só fez a primeira parte do... Não é isso? Tchau. Aliás, acabou de acontecer com a gente um processo assim. Ok. Aí, mas você vai desistir? Não, o que você vai fazer? Vamos entender por que eu gerei os 6 mil leads. Foi bom, a comunicação fez o primeiro papel dela, mas o objetivo fim da empresa, o que é? Fechar o negócio. Por que não fechou? Às vezes caiu o problema, não era a comunicação, às vezes até é. A comunicação fez uma promessa que não era real. Então o consumidor, quando foi fechar, puxa, não era aquilo. Ou não, a comunicação fez o papel dela, mas o produto que você está vendendo, quando o mercado vai olhar, não era. Então a gente não tem que achar o culpado. A gente tem que trabalhar de forma colaborativa. Então, que profissional que o mercado está buscando? É esse profissional que tem interesse, que se apaixona, que se encanta pelo novo. É um profissional que se encanta, ele abraça a inovação. Ele abraça, mas abraça mesmo. É mais ou menos o seguinte. Lá no último slide eu coloco, né, que um dos motivos do fracasso é você não perguntar aquilo que você não sabe. Então, o que o mercado está buscando hoje, independente do segmento, qual o profissional que está aberto para a inovação? E o aberto para a inovação é para sempre, entendeu? Não é para aprender o que está acontecendo agora. Então, o profissional que o mercado quer é aquele profissional que ouve, que sabe trabalhar de forma colaborativa, que de fato está aberto ou não, eu topo fazer de forma diferente. Ou seja, é aquele profissional, como eu falei lá atrás, que não é apaixonado pelas suas tecnologias. Que ele não é apaixonado pela forma como ele aprendeu a fazer uma determinada coisa. E o darwinismo digital, Gabriel, buscar, nas relações humanas, seremos afetados pelo empoderamento. Pois, com tanta informação, somos consumidores mais exigentes, alunos mais conectados e trabalhamos na era da hiperconexão, ou seja, tudo para já. E qual que é o impacto que a gente tem no darwinismo digital aqui? Primeiro, a experiência do cliente. Vocês têm ouvido muito essa coisa de jornada do cliente, né? Não tá na moda? Super na moda. Agora, quem é que sabe fazer o trabalho de jornada do cliente? É dificílimo. Porque o que é a jornada do cliente? Qual é o caminho que o cliente percorre para resolver a necessidade dele? Depende. Você pode ir para o Google, eu posso ter ido na loja, você pode ter perguntado para alguém. Então, quando a gente olha para o caminho que o cliente percorre, é um trabalho que dá trabalho para fazer, né? Então, olhar para a experiência do cliente, a gente vai falar daqui a pouco, os processos operacionais. A gente mudou o processo operacional? Né, Eduardo, é mais ou menos o seguinte, né? Se a gente fosse olhar a tua empresa, né? Está mudando o processo operacional ou não? A gente está fazendo há 20 anos, há 15 anos, e na verdade fica tranquilo, tá? Que eu também sou empresária e eu estou pensando na minha também, tá? Há 15 anos, gente, e a resistência que as pessoas têm para fazer diferente? É uma resistência. A gente implementou o daily na agência 10 horas da manhã. Não é que a gente implementou às 8 horas da manhã. A gente não consegue fazer as pessoas chegarem às 10 horas da manhã para discutir. Por quê? A gente é resistente ao novo. E aí o modelo de negócios. Então, o poder das marcas sobre os consumidores chegou ao fim. Tá? Olhar que o poder das marcas sobre o consumidor chegou ao fim e é real. Hoje não tem. Você compra só de uma marca? Você compra só de uma marca? Não. Você pode até gostar mais de uma marca, mas mesmo os conceitos de fidelização que a gente discutia antigamente, os programas de fidelização, até posso viajar mais pela Gol para ser Platinum no Smiles,
Mas não, dependendo do preço que tiver a passagem lá, eu vou viajar pela outra, né? Então o poder, óbvio, a marca continua sendo importante, mas o poder que a marca tinha chegou ao fim. O que isso traz pra gente? Antes a gente discutia a questão da identidade, o que a marca acha que é. Aí a gente passou a discutir o papel da imagem, aquilo que os outros acham que a marca é. Hoje o conceito já não é mais esse, é reputação. É mais ou menos o seguinte, a soma das percepções dos públicos que trabalham com aquela marca. Então imagine que eu sou cliente de uma marca X e eu falo super bem daquela marca. Só que eu entrevisto o funcionário. O funcionário diz que sofre assédio moral. Aí eu entrevisto o fornecedor diz, peraí, não recebo. Essa marca compra de mim, mas na hora de pagar, ela diz que não era bem aquilo, ela paga atrasado. Então o conceito de reputação está tudo hiperconectado. Está tudo ligado. Se está tudo ligado, não faz mais sentido eu só falar da imagem, o que você acha que a marca é. A nossa discussão hoje com relação à marca tem que ser o seguinte, olha, não, verdade, quando eu olho a reputação ela é positiva, porque funcionário fala bem, cliente fala bem, fornecedor fala bem e outros públicos de interesse também, tá? Então a questão da reputação traz o seguinte pra gente. O Reputation Institute diz o seguinte, que a reputação é uma ligação emocional que garante que as pessoas comprem seus produtos, que as pessoas recomendem sua empresa, que as pessoas queiram trabalhar para a sua empresa, que os investidores apoiem a sua empresa, que os decisores políticos forneçam uma licença para essa empresa operar e que os funcionários cumpram ou entreguem a sua estratégia. Olha que interessante, tá? Uma empresa que não é dirigida da forma correta, o funcionário fala, quer saber, os donos, é assim, não é? Os gestores não estão nem aí, por que é assim? Por que ele está aí? Se o meu chefe comete assédio moral comigo, por que não cometer assédio moral com o meu cliente? Qual o problema? Eu sou maltratado aqui, porque eu também vou maltratar o meu cliente. E aí o que o Reputation diz? Nesse novo momento, olhar a reputação das marcas tem algumas dimensões. Primeiro, liderança. Como é que a sua marca está fazendo? Ela está liderando os líderes. Então a gente pensa na Benjamin, o Toninho, qual que é o papel dele? Como é que ele se posiciona no mercado? Então, olhar os líderes que se posicionam, às vezes até em temas polêmicos, são líderes que se sobressaem. Além da liderança, a atuação, números são importantes. O mercado quer saber de números. A gente discute muito com as organizações sociais. ONG, por exemplo, qual que é a principal reclamação dos doadores? A ONG fala comigo na hora de doar, mas depois ela não me fala o que ela fez com o dinheiro que ela captou para fazer a doação. E aí, gente, isso é conteúdo. Que é conteúdo que é relevante para a organização social e é conteúdo que é relevante para o... E aí, Eduardo, você pode nem olhar. Você nem foi olhar lá com calma o que a organização fez, mas você gostaria de ser respeitado e receber. E isso é importante também. Como é que a própria Bend, hoje, quando a gente fala dos números, né? Qual o número de associados, qual a receita que a gente tem. Então, para o cliente é importante. Um exemplo, como prestadora de serviços. Hoje, quando você negocia um contrato, que deve acontecer com vocês também, você tem que mostrar claramente, meu funcionário ganha tanto, eu pago os impostos, e é por isso que eu estou te cobrando esse valor. Porque senão tu dá um chute. Então é mais ou menos o seguinte, mas por que eu vou pagar mais para você se a outra ali faz mais barato? O funcionário é registrado, né? A empresa está pagando os impostos e por aí vai. Então os números, eles interferem de forma positiva ou negativa na atuação das marcas, ou na reputação. Produtos. A gente está falando de produto aqui, pode ser serviço, tá? A gente está pensando, entregando um produto de qualidade. No nosso caso, que a gente presta serviço aqui de agência, né? A gente falou, que agência você é, Caio? Eu sou da Thompson. Da Thompson. Eu fui Thompson. Fui muito feliz na Thompson. Fui muito feliz na Thompson. Ele é o Ford. A Ford, tá. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá, Paula Pérez. Não sei. Paula Pérez, minha amiga. Diretora. Então, minha amiga. Então as agências, vamos falar da nossa prestação de serviço, a gente está inovando na forma de trabalhar, né? A gente está cobrando que o cliente inove, só que a gente não inovou, a gente continuou, briefing em 3 dias, que passa para dupla, que não faz mais sentido. Além disso, se eu penso na inovação, que tipo de inovação que eu preciso, né? Agora, para fazer inovação, eu preciso de um profissional que tenha a mente aberta para fazer inovação. Por exemplo, Gabriel, hoje o correto é, quando eu vou discutir uma campanha de comunicação, chamar um cara como você, que não tem nada a ver com marketing. Por quê? Porque você entende um produto, você entende um serviço, você pode propor. Não, o que você está dizendo é muito legal do ponto de vista de sacada de comunicação. Mas o ponto de desenvolvimento, por exemplo, não faz o menor sentido. Ou, se você olhasse para mim e dissesse o seguinte, Luna, o perfil do desenvolvedor não é esse.
o perfil do cientista de dados não é esse. Olha como a gente pensa, tá? Além disso, o ambiente de trabalho, outro ponto que as empresas, e aí sejam empresários ou não, que a gente tem que começar a pensar com critério. Que ambiente de trabalho a gente está proporcionando? Ponto importante, né? Se eu digo que as empresas, elas não são responsáveis no bottom line pela sua formação, mas pelo que a empresa é responsável? Por te oferecer um ambiente do learning by doing. Isso a empresa é responsável. É papel da empresa, sim, te proporcionar possibilidades de aprendizagem. Óbvio, investir também em conhecimento, se ela puder, sensacional, é papel dela também. Mas também não adianta, Eduardo, eu te pagar um MBA, se o que você aprende no MBA você não pode aplicar dentro da empresa. Então o papel da empresa, aí Caio, ela tem que ter mais coragem, porque a coragem eu estou investindo no conhecimento do Caio. Lembra? É o Fail Fast, ele vai ter que trazer inovação. Para trazer inovação, eu tenho que estar aberto ao erro. Para trazer inovação, eu vou ter que ter clareza que eu vou falhar. Isso é que eu tenho que permitir. Aí você não tem mais caça às bruxas. O que eu aprendi a partir desse erro ou dessa falha. Além disso, governança. Na época de corrupção, a gente estava cobrando, né, das empresas. Como é que as empresas estão sendo gerenciadas? Que tipo de governança que uma empresa tem? Cidadania. Qual empresa está se mostrando mais papel, mais cidadã? A gente teve um momento do greenwashing, que todo mundo falava que fazia, mas não fazia. Hoje você tem que fazer mesmo. Então, antes só as grandes corporações, hoje não. Pode ser que a tua empresa não é pequena, mas ela tem uma coleta seletiva de lixos. Pode ser que ela pague crédito, não sei, tá, gente? A gente tem que buscar a nossa causa. Toda corporação, seja uma empresa, seja uma instituição, seja uma organização, tem que buscar a sua causa. E o Reputation diz o seguinte: para a inovação, o elo emocional, que eles chamam de Reputation Pulse, mede, olha o que mede, Caio, o grau de estima, admiração, sentimento e confiança que a sua marca, e aí, Eduardo, pode ser uma marca pequena, tá? A gente acha que é só o Banco Itaú, só o Santander. Não. A gente acabou, as Thompson é uma agência grande, mas você acabou de falar, eu trabalho na Thompson. Eu podia dizer, nossa, não gostei. Mas o que eu disse? Não, fui muito feliz na época que eu trabalhei na Thompson. Então, as empresas, quando a gente pensa em darwinismo, a gente tem que ter esse olhar também. Aí, quando a gente vai e olha para o Invisible Marketing, eu vou mostrar uma campanha para vocês. O que é isso, né? O que é Invisible Marketing? A tecnologia entrou no marketing, tá? Não faz mais sentido a gente fazer planejamento, nem de produto, nem de comunicação, que a gente não fez na tecnologia. Às vezes, Najara, a sua recomendação para o cliente tem que ser um aplicativo ou tem que ser um novo produto. Às vezes a aplicação é melhor nem comunicar esse produto, porque talvez você vai ter mais problema do que benefício. E o Invisible Marketing diz o seguinte: a tecnologia entrou no marketing, a inteligência artificial entrou no marketing, a tecnologia de contexto, os assistentes de voz, não sei de quem de vocês usa, eu ainda não uso muito assistente de voz. Você usa assistente de voz, Gabriel? Não, tá vendo aí? Ele tem 18. Que ótimo saber disso. E Siri, Você usa, então, tá vendo? Então, não tem, você percebe? Tem a ver com o perfil. Então, a gente tem diversos perfis trabalhando em conjunto. Tudo isso, o que é o invisible? Se as marcas estão perdendo o poder na mente do consumidor, o invisível é aquele que eu estou falando com você não está nem percebendo que eu estou te vendendo alguma coisa. Vou mostrar isso aqui para vocês, gente. Não sei se vocês já viram, esse foi em Curitiba. Eles fizeram um outdoor. Vocês têm noção da quantidade de polêmica que isso aqui gerou? Porque, de fato, é muito agressivo, né? Pelo fim dos privilégios para os deficientes. Depois de algum tempo, eles trouxeram isso. Se tantos se revoltaram, por que tantos ainda desrespeitam? Porque é isso mesmo. A gente está na época de que é fácil se revoltar no Facebook. Mas é muito mais difícil você, de fato, se comportar, né, quando ninguém está te vendo da forma correta. Isso é um super exemplo de marketing invisível, porque chamou a atenção, todo mundo discutiu o tema, e a proposta é, que a gente chama no Invisible Marketing, que é provocar. Você provoca uma reação, mas depois você dá uma resposta. E o Invisible Marketing tem a ver só com digital? Não, isso aqui é um exemplo de outdoor. É um exemplo de, vou mostrar, mala direta no Invisible Marketing. Uma empresa de segurança doméstica
mandou uma mala direta rasgada. Imagina você receber na tua casa, escrito fora assim, Caio, é pessoal intransferível, privado, e ninguém pode abrir. Gente, todo mundo ia abrir, né? Óbvio. O que você fica pensando? Quem será que ia abrir minha correspondência? O que será que viram nessa correspondência? Dentro da mala estava escrito assim: para um ladrão experiente, entrar na sua casa é tão fácil quanto violar essa correspondência. E aí tinha o telefone, eles tiveram 70% de leads gerados. Uma campanha de marketing direto, a gente sabe quanto isso é maravilhoso. 70% de leads gerados, e por quê? Porque causou uma reação. Eles mostraram para o target o que aconteceria, o que é possível que a casa dele seja invadida. Só que aí quando você ligava, Eduardo, ele tinha uma resposta: meu produto é bom. Ele dava números dizendo, na sua região, o percentual de casas que foi assaltada, na sua região, as casas que tem o meu sistema de segurança, elas estão protegidas. Então isso é uma forma inteligente. E aqui na Jara não tem preconceito com a mídia. Percebe? Então não é só eu tenho que utilizar o digital, e hoje a gente está caminhando para o digital. Tem projetos nossos que 95% da verba é digital. E detalhe, Luna, por que não 100%? Porque tem um diretor que quer ver ainda, e aí a gente também... Agora, Luna, mas é tudo digital? Não, eu tenho um cliente nosso que rádio dá um resultado para ele. Rádio dá resultado para ele. De novo, o preconceito, quando a gente pensa no darwinismo, que é você sair de um patamar para outro, você sobreviver pensando no seu modelo de negócio, na experiência do cliente, nos processos operacionais, não tem preconceito, porque eu busco a resposta no mercado. Em marketing é o que você diz que importa. Por quê? E aí eu queria que eu expliquei para vocês. A gente tem 2 sistemas, que é o racional e espontâneo, e o 2, que é o racional e que considera. A economia comportamental considera que a mente tem 2 sistemas, tá? E tem mesmo. Às vezes, o nosso olhar para a tomada de decisão, seja para o desenvolvimento de produtos, seja para o planejamento, seja para a tecnologia. Você de que área, Caio? Eu sou atendimento CRM. Atendimento CRM. Aliás, vou falar de CRM. CRM, a gente, em 2000, no final da década de 90, lembra? A gente começou a falar sobre CRM. A Bend falou muito sobre CRM. A gente está em 2020 quase. Agora volta a CRM. Está na pauta, na agenda das... Por que voltou? Porque as empresas começaram a falar de Big Data, que era o dado não estruturado. Aí elas começaram a perceber, opa, como é que eu vou trabalhar o dado que está lá fora se eu não trabalho nem o dado que está aqui dentro? Né? Então a gente começa a perceber conceitos que são anteriores, que estão começando a ser trabalhados agora. Outro ponto importante, né? Quando eu penso em comunicação integrada, não faz sentido eu pensar a propaganda apartada do CRM, o digital apartado do CRM, não faz o menor sentido. Olha o que acontece quando a gente trabalha funil de vendas. Funil de vendas é assim, Gabriel, você está buscando um computador para comprar, tá? Aí eu vou fazer uma campanha de links patrocinados no Google e você buscou computador. Eu vou lá e te apresento o meu computador. Eu vou estar bem ranqueado, imagino que eu esteja bem ranqueado, apareceu a minha marca. Aí depois você não comprou, mas eu vou fazer remarketing. Você vai lá no UOL, eu te dou uma visitadinha lá. Ou você foi no meu site, você deixou seu e-mail, eu vou te mandar um e-mail marketing, tá? Não, você deixou seu e-mail, gerei o lead. Se eu não tiver CRM, eu não sei o que eu faço com ele depois. Isso não pode ser apartado. Porque se ele deixou o e-mail e eu não tomei a decisão que eu deveria enviar um e-mail para ele depois, aí as empresas aprenderam. Não. O Gabriel deixou o e-mail agora. Se ele deixou um e-mail, eu vou mandar um e-mail 1. Não tem isso que é só um. A comunicação, técnica de comunicação, você tem que ter frequência da comunicação. Um e-mail só pode ser que não te convença. Então pode ser que eu tenha que te mandar mais de um e-mail. Aí o que acontece? Primeiro as pessoas não mandavam nenhum, aí aprenderam a mandar um. Aí aprenderam que não era só um, ela manda toda semana. E o Gabriel já comprou o produto. E aí o que quando a gente olha os americanos, a gente acabou de fazer um estudo de comunicação one-to-one para CRM. E a gente diz o seguinte, a gente tem na comunicação de marketing, eu vou chamar de marketing de relacionamento, tá? A gente tem um mínimo aí de 3, mas um máximo de 7 impactos. Chega uma hora que eu paro o impacto, se eu não estou tendo resposta, eu paro. Quando eu falo mínimo, porque dependendo do segmento é um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode ser que você chegue à conclusão que tem que ter 10, mas você tem que justificar por quê. Só que aí é o seguinte, o que as empresas também fazem errado? Manda o mesmo e-mail. Ela não revende a oferta. Ela não usa economia comportamental para dizer o seguinte,
Não, para essa decisão, agora o argumento que eu tenho que usar é esse. Não, ele não adiantou. O Gabriel não se convenceu pelo preço. Então eu não vou falar de preço para ele, não. Eu vou falar que para ele, que tem, eu sei que ele está estudando, o benefício que o meu computador traz para ele. Percebe? Eu não mudo a oferta. Isso o marketing direto ensinava para a gente. Eu tenho que revender os benefícios. Só que aí, Najara, vamos ser honestos, dificilmente a gente planeja desse jeito. A gente pensa no digital, a gente gera o lead e os americanos dizem. O problema não é gerar o lead não, tá? O problema é gerenciar o lead. Aí você pega, na maioria das empresas, com segmentos, independente do segmento, um banco de dados de leads absurdo, ninguém está trabalhando o lead. E às vezes você está trabalhando, só está mandando e-mail. Aí alguém diz, mas o e-mail morreu. Não, morreu para você, porque o e-mail está cada vez mais fortalecido, o e-mail usado de forma corretamente, tá, gente? Está cada vez mais fortalecido. Aí o Gabriel fala, mas eu vou ficar só recebendo e-mail? Não, Gabriel, fica tranquilo que eu vou usar o WhatsApp Business também para tirar dúvidas, se for o caso. Mas eu também vou te dar se você pode mandar lá, e até se você quiser me ligar também você pode. Então, quando eu penso em multiplataformas, então pensar em darwinismo hoje não tem ninguém, eu posso, é mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou me contradizer. Porque assim, eu tenho conhecimento geral de tudo. Isso não significa que você não tenha que ter especialização em alguma coisa, percebe? Então é mais ou menos o seguinte, imagine que você é especialista no produto, mas você entende de forma geral o ecossistema da comunicação. Imagine que você seja especialista na tecnologia, mas você entende de forma geral o comportamento do consumidor. Então hoje a gente tem que ter alguma especialização, mas a gente tem que ter conhecimento do ecossistema, porque os consumidores são multiplataformas, a gente tem discutido muito essa coisa do omnichannel, como é que a marca se apresenta, obedecendo cada canal, mas ela estará em todos os canais. Por quê? O que é o omnichannel? O cliente é que vai escolher o canal que ele quer falar com você na hora que ele quiser. Às vezes você pensa em campanha, você pensa a campanha de madrugada. Vou dar um exemplo. Você mandou um e-mail, você vai tomar a decisão, você não leu o e-mail, mas você leu de madrugada. Você se convenceu, economia comportamental, o Eduardo disse, emocionalmente faz todo sentido, quero agora. Só que é o seguinte, eu não tenho um canal digital para você tomar a decisão naquele momento. Eduardo, ou você quer muito, ou no dia seguinte você não vai lembrar. Então quando eu penso na comunicação digital, eu tenho que pensar quais são os canais que eu vou oferecer para esse cliente. E o marketing invisível, ele tem 3 elementos, tá? O primeiro elemento, é isso mesmo, 11h20? 11h15. O primeiro elemento, trigger, gatilho. Eu vou mostrar um exemplo de gatilho. Sabe aquela campanha da Kit Kat, have a break, have a Kit Kat? 4h30 da tarde, a gente tem uma fomezinha, vontade de comer um docinho, não tem? É natural. E aí a Kit Kat fala, have a break, have a Kit Kat, você merece aí. Isso é uma trigger, isso é um gatilho. Outro é frame, quadro, armação. Muitas vezes você fala, e ninguém entende o que você está falando. Um exemplo de frame, um grupo de ambientalistas nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles descobriram que numa determinada região as pessoas tinham muito medo de morrer por um ataque de tubarão. Aí eles fizeram uma campanha assim, 0,4 de americanos foram atacados por tubarão. O que é 0,4? Caiu, 0,4 de quê? É percentual? É 0,1? E aí um autor, eu dei muita risada, porque ele disse que tinha gente que pensava assim, ó, a pessoa cortada em 4. É só 0,4 da pessoa, né? Não adiantou nada. Aí testaram uma outra. Em 2000, somente, isso acontece muito com a gente de comunicação, somente 12 americanos foram atacados por um tubarão. Sabe o que aconteceu, Najara? Eles falavam o seguinte, 12 de quanto? Para eu saber se é somente, eu tenho que saber que é de quanto. Porque se é de 15, é muito, né? Se é de 280 mil, é pouco. O que a gente está fazendo? A gente está falando, mas não está falando nada. A gente está falando 1 quilo, mas o cliente não está absorvendo 1 grama daquilo que a gente está dizendo. Aí uma terceira opção. Perceberam que naquela região as pessoas não tinham nenhum medo de morrer por causa de um cervo. E aí o que eles fizeram? A campanha é o seguinte, cervo ou tubarão? Aí as pessoas pensavam, tubarão. Aí a resposta é, não, fica tranquilo, que não tem, é mais fácil ainda por um cervo do que por um tubarão. Isso é o combustível, desculpe, é o quadro. É como eu enquadro a minha mensagem. Então não adianta eu ficar falando de forma filosófica quando eu tenho que enquadrar a mensagem. E aí por último é o combustível. Como é que eu facilito a vida do meu consumidor? Caio, para comprar um carro, como é que eu facilito? Para resolver um problema do carro, como é que eu facilito? Um exemplo de combustível é,
Dois países, um do lado do outro, Alemanha e Áustria, os dois falam a mesma língua. Num deles, o número de pessoas que, quando vão renovar a carta de motorista, eles topam ser doador de órgão é de 96%. No outro, Gabriel, é de 12%. Mas por que é tão diferente, né? Num dos países, que é 90 e poucos por cento, 96%, quando você renova a carta de motorista, está assim: assinale não se você não quer ser um doador de órgão. E no outro, que só 12% está escrito: assinale sim se você quer ser um doador de órgão. Às vezes, o canal de resposta, o call to action que você coloca, dificulta a decisão do seu cliente. Então, mas por quê? Porque quando já está assinado sim, ninguém, é melhor deixar lá, já está bom. Quando está assinado não, você também pensa a mesma coisa, deixa lá, só 13% tem coragem de ir lá e clicar o sim. Então, o marketing visível diz isso. Não adianta ter sacada só. Como é que eu facilito? Como é que eu enquadro a minha mensagem? Por quê? Porque a tomada de decisão ela exige força intelectual. É mais fácil não fazer nada. Então hoje, quando a gente fala com o mercado, se eu tiver que fazer você pensar, Eduardo, sabe o que vai fazer? Já tem tanta coisa para pensar. É melhor eu não fazer nada. E aí, o marketing efetivo, o que a gente tira de conclusão? Não está mais na sua cara, né? É gatilho, quadro, combustível. Basta pensar nos envelopes rasgados e não é mágica. A gente está falando de uma ciência para isso. Então não é hoje você só pensar na criação. Além disso, quando a gente pensa em darwinismo, eu vou ler isso aqui e vocês vão me dizer o que veio, a primeira resposta que veio na mente de vocês, tá? Um taco e uma bola de beisebol custam juntos $1,10. O taco custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A primeira é para responder isso mesmo, tá? Mas não é 10. Se você fizer 10, vai ficar 1,20. É 5. Mas é proposital esse exercício. Por que as pessoas dizem 10, Caio? Sabe por quê? A comunicação me induziu a dizer aquilo. Tá? Quando a gente pensa em darwinismo digital, quando eu penso em inovação, é dizer o seguinte: a forma como eu falava não está fazendo sentido. O cliente está entendendo uma coisa que não é aquilo. O valor é 5, tá? Mas tem vários exercícios desses que você responde tudo errado. Porque a forma como o caminho faz com que a pessoa que está lendo responda errado. E o darwinismo diz isso. Como é que eu inovo na forma de fazer? Como é que eu inovo na forma de pensar? E aí surge um novo tema, né? A gente fala muito de dados gerados pelos consumidores, e aí surge a tal da falácia do Big Data. É um outro termo que é extremamente importante. Eu fiz mestrado em Big Data, no conceito de Big Data. É um termo extremamente importante. Mas às vezes, dependendo do segmento, o small data que vai dar resultado. Às vezes tem lá um segmento, pode ser que no seu seja isso, tá, Eduardo? Às vezes tem lá um segmento que é, quando eu analiso a minha informação interna, ali já tem a informação que eu preciso para o meu cliente tomar uma decisão. Então, o cuidado que a gente tem que ter no darwinismo é, às vezes, a gente não pode deixar de usar uma técnica porque não conhece. É mais ou menos o seguinte, né, Jara? Você jamais pode pensar em deixar de usar um conceito no seu planejamento porque você desconhece o conceito. Mas você também não é obrigado a utilizar só porque o conceito está na moda. Você tem que conhecer e dizer o seguinte: esse conceito faz sentido para essa decisão. Esse conceito faz sentido para a minha empresa. Esse conceito faz sentido para o target que eu estou utilizando hoje. E o Big Data, qual que é a grande diferença, né, para o Small? É porque o Big Data tem um volume. Mas se eu tiver um banco de dados com volume muito grande, já é Big Data também? Não. Porque é um volume que se altera numa velocidade muito grande. É mais ou menos o seguinte: em Big Data eu consigo analisar todos os dados do Big Data ao mesmo tempo? Não consigo. Porque quando eu faço um recorte, o que vai acontecer, Gabriel? Você vai estar lá curtindo, comentando. Já mudou. Eu fiz o primeiro recorte, aquele dado já mudou. Além disso, eu tenho uma variedade muito grande de dados. É o que você comprou, o que você curtiu, o que você comentou, o que você reclamou. Além disso, eu tenho que olhar se o dado é verídico ou não, gente, porque às vezes não é. Às vezes as empresas estão tomando decisão em dado de clientes, blogueiro que está sendo pago para falar bem do produto. Às vezes está tomando decisão porque você só colocou o que você acha legal, porque é politicamente correto, mas na verdade no one-to-one não é daquela forma que você utilizaria. Por quê? Big Data só faz sentido se você trouxer valor dos dados gerados pelos consumidores. E Big Data não é uma discussão de tecnologias, é uma discussão de estratégia.
A gente diz que o cientista de dados, ele é mais importante ainda que a tecnologia, ou tão importante quanto a tecnologia para o Big Data. E aí, óbvio, quando eu penso em Big Data, do que eu estou falando de mídias sociais? Vamos pensar em mídias sociais, né? A gente está falando de darwinismo, como é que eu altero. Na mídia social, as pessoas... Gabriel, você entra lá para falar com uma outra pessoa, não é? Você entra lá para... Você está em que mídia social você está? Eu tenho Instagram, Facebook. Instagram e LinkedIn não? Então, você entra lá para dar parabéns para o seu amigo, para conversar, para ver o que seus amigos estão fazendo, não é isso? E as marcas estão se apropriando, muitas de forma equivocada. Por quê? Mídia social é sobre pessoas, a gente não pode esquecer disso. Né? Eu fico martelando com a minha campanha de comunicação de marketing. O consumidor é o objetivo. Desculpe, comunidade é o objetivo. Depois é que eu vou pensar na conversa. Mensurar é importante. A gente está mensurando, mesmo a tua empresa, pequena empresa pequena, Eduardo, mesmo que ela seja uma empresa pequena, você tem uma página, não estou dizendo que você tem que ter não, tá? Você tem uma página, beleza. Você concorda que ali você tem que... não, mas só tem 10 curtidas, não tem problema não. Já dá um indício pra gente, quem é que está curtindo? Que tipo de conteúdo que as pessoas têm interesse? Além disso, para você estar presente na mídia social, mesmo que seja uma empresa pequena, Eduardo, você tem que organizar internamente, porque é o risco do desconhecido. Na mídia social, alguém tem controle? Não. Na mídia social vale tudo. Agora, a mídia social demanda tempo porque vai fundo na organização. Agora, faz sentido, você usa como empresário. O Gabriel usa para, se relacionar. A gente que é de agência aqui usa para fazer nossos planejamentos, para atender o cliente. Né? Será que a gente está usando da forma correta quando a gente olha para conteúdo? Será que quando a gente pensa em conteúdo, eu estou pensando no conteúdo que de fato é relevante ou no conteúdo que eu sei fazer? Né? Então, o conteúdo não é eu ficar falando da marca, é eu falar da marca mostrando o benefício que aquela marca traz para o meu consumidor. E aí, para trazer um conteúdo que seja relevante, no que eu tenho que pensar? Na jornada desse consumidor. E, de novo, que é o caminho que esse consumidor percorre para ter a necessidade dele atendida. Então, quando a gente olha o mapa de empatia para planejar para a mídia social, o que ele pensa? Então, imagina que a gente vai fazer um social day aqui, tá? Dos associados da Band. O que esse cara pensa? O que ele espera da Band? Na verdade, você tem uma opinião, o Gabriel tem outra, o Caio tem outra, o Eduardo tem outra, né? O que ele vê? Às vezes ele pensa uma coisa, mas ele vê outra. Ele vê gente falando mal, ou gente falando bem. E além disso, o que ele fala e faz? O que ele fala? Né? Quando ele compra um carro, Caio, o que ele fala da Ford? Ele fala bem ou ele fala mal? Eu sou professora da FIAP, né? E a FIAP hoje, a gente recebeu no Twitter um aluno elogiando porque o MEC foi. Que ótimo, tem aluno que fala mal, que eu acabei de dizer, mas também tem aluno que fala bem. Então, o que ele fala? Agora, o que ele escuta? Porque não é só o que você diz, é o que você escuta também. Para fazer um planejamento para mídias sociais, eu tenho que fazer esse mapa de empatia. Agora, vamos lá. O mapa de empatia não é feito o que a gente acha. É a partir do que eu vou fazer de monitoramento nas mídias sociais. Eu posso fazer uma pesquisa. Eu posso trazer o consumidor para fazer a discussão. Por quê? Eu vou ter que olhar qual que é o papel da minha marca, né? O papel da mídia social para uma marca. Pode ser que o papel seja só estar presente. Pode ser que o papel seja venda. Tem um monte de marca que está vendendo nas mídias sociais. Pode ser que o papel seja ser o atendimento, saque 2.0. No caso da Ford é o quê? No caso, como assim? Atendimento? Se tiver uma dúvida, eu posso perguntar. Pode perguntar no Face, por exemplo. Tem página de pessoas que respondem dizendo que o Face. Perfeito. E o cara por telefone. Perfeito. E pode ser também que na página, dependendo do que eu perguntar, vamos dizer que eu tenho que ligar para um número. Não é isso? Direciona para o número, porque tem assunto, por exemplo, se eu sou do Banco Itaú, eu vou reclamar, dependendo do que eu vou reclamar, não pode ser aberto ali, ou se o cliente, se o Itaú tiver que dizer para mim, não, você não teve crédito porque o seu nome está com problema, então não vai me responder, isso na mídia social. Então, cada mídia tem um papel, e a gente tem que respeitar o papel de cada uma dessas mídias. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês de conteúdo. O Marriott, o que ele pensou? Puxa, eu tenho que produzir conteúdo, mas é difícil, e é caro. E é conteúdo que seja relevante. Então, o que ele fez? As pessoas que iam lá se associar, se hospedavam, ela recebia uma GoPro. Então, quem fazia o conteúdo era, para você era legal. Para você era legal, você podia colocar nas suas mídias sociais e para o Marriott também. Você me ajuda no convite?
talk for the rest of the night. I hear you loud and clear. I hear you. I hear you loud and clear. Uma forma inteligente de produzir conteúdo, né? Tem vários cases, tá? Esse daqui eu não vou passar, porque eu quero um... Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a tecnologia não tem, e aí, Gabriel, isso vai para você. A tecnologia, a gente fala que ela não vem os 3 vezes. Por isso que a gente é tão importante, por isso que o ser humano também é muito importante. Porque primeiro vai dar ética. A tecnologia não tem a ética, porque é a gente que diz a ética, qual é a ética da tecnologia, né? A tecnologia não tem emoção. E a tecnologia também não tem empatia, ela não se coloca no lugar do outro. Porque sou eu que programo o que a tecnologia vai trazer. Então a gente, pensando no darwinismo, é isso aqui que a gente tem que se apegar, né? Como é que, quais são as questões éticas? Que sociedade que a gente quer, independente da profissão, né? Porque às vezes na nossa função, na nossa empresa, por menor que ela seja, eu posso levantar bandeiras éticas, inclusive para contribuir. A gente diz o seguinte, que a marca que faz sucesso é a marca que resolve o problema de consumo, porque os produtos servem para isso, mas também contribui para a solução de problemas sociais. Então, aí eu vou mostrar para vocês um case da Ogilvy. Eu fui Ogilvy também, que é da WPP, também fui muito feliz na Ogilvy. A Ogilvy é a minha agência do coração. Que é um case da Ogilvy, foi super premiado. Olha que interessante, eles tinham que resolver um problema de doação de órgãos. Olha o que eles fizeram, juntaram quem queria doar junto com quem precisava da doação. Você coloca para mim, querido? Amaro, não tem comparação com torcida, não tem. O resto é resto, o esporte é tudo. Primeiro Deus, segundo o esporte, terceiro a família e quarto é o trabalho. De Recife, tá? Tá em inglês porque a ONU mandou bacana. Prometo que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Só se doa órgãos no Brasil, né, após a morte, depois que a família ela decide e assina um termo que autoriza essa doação. A gente tem uma alta taxa de negativa das famílias. Eu sou rubro-negro até depois de morrer, irmão. Ter a alma é rubro-negra. Ainda mais que quando eu doar meus órgãos, pô, meu pulmão eu sou pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. Sabendo o meu coração, leva o esporte junto. O meu coração vai transformar alguém em torcedor do esporte. O torcedor morreu. Os gramados do esporte tá com uma campanha super bacana, pode salvar muitas vidas. A quantidade de vida espontânea que eles ganharam por conta do case. Eu não esperava que fosse assim tão rápido. Tá, eu tô muito feliz. Agora só que chega um novo aqui e ele é do esporte. E vamos continuar torcendo pro esporte e vamos aí, torcendo do esporte, vamos doar. Vamos tomar essa corrente, né? Vamos parar. Vocês percebem? É uma ideia brilhante. Que o cara diz, eu prometo, que quando eu morrer, o torcedor do Náutico vai torcer pelo esporte. Olha o que ele uniu a paixão pelo futebol por uma causa social, mas
Aí, não, mas o que eles ganharam? Ganharam porque é a carteirinha do sócio torcedor. Para você ser o doador, você tinha que se associar à carteirinha do sócio torcedor. Você pagava para se associar. Percebe, gente? É a solução trazendo alguma coisa para a questão social, tá? Você coloca esse para mim, acho que tem mais um só. Não, pode deixar, vou mudar. O que é uma marca? O que é uma marca para vocês? Caio, para você hoje, o que é uma marca? Você trabalha com marca? Traz muita coisa, mexe com pessoas, mexe com pessoas. É isso mesmo. Traz realização, felicidade, muita coisa, não é só o nome. Isso, tanto que eu trago um slide, é isso mesmo. Gabriel, você que é super jovem, o que é uma marca? Tem uma marca que você admira? Me fala uma marca que você admira hoje. Sim, eu vejo assim, por exemplo, na área de eletrônica, eu vejo a Apple, Microsoft. Legal ele falar Microsoft, né? Porque a gente acha que o cara de 18 anos vai falar só da Apple, né? Boa, eu sou fã da Microsoft também. Trabalhei anos para ele, sou fã da Microsoft. Você, Najá, o que é uma marca para você? E tem uma coisa que traz o ideal. Está conseguindo uma marca que está trazendo o ideal que bate em Perfeito. Edu? Vai um pouco do que você falou antes, a questão da reputação. Sabe o que a gente fala? Que uma marca é uma coleção de percepções na mente de um consumidor. Que é isso mesmo. O que ela diz pra mim? Então, um monte de logo aqui, gente. Posso vender Marítima, vou vender seguro de Itaú, vou vender seguro da Porto Seguro, é tudo marca, né? Mas se eu separasse aqui cada uma delas diz uma coisa pra gente. Gente, carro, a Mercedes, BMW e Volvo. 3 marcas de carro de luxo, mas cada uma tem o seu posicionamento. Se eu pensasse nas faculdades, Caio, FGV, SPM, FIAP, todas de primeira linha, todas sensacionais, mas FGV já é FGV. SPM é SPM e FIAP é FIAP. Cada uma tem o seu posicionamento. Por isso, porque uma marca é uma coleção de percepções. E aí, ponto importante, a coleção de percepções, então, quando a gente fala com as marcas no darwinismo digital, né, que tipo de percepção que eu quero passar para o meu cliente? A gente discutiu, Caio, que está uma discussão hoje do Uber e do táxi, que é uma discussão que em tese já é antiga, porque Uber e táxi é o motorista, quem é o motorista que vai levar. Imagine quando a Ford tiver os carros autônomos, não vai ter nem motorista. Não é isso? Então, a discussão, ela muda. Gente, se eu oferecer um cafezinho para vocês com esse logo, eu vou cobrar um preço, e com esse eu vou, sem eu vou. E aí, Gabriel, mesmo você que é muito jovem, você falou das marcas que te impactam. Então, a marca ela tem um papel importantíssimo, ela tem um papel social, porque a empresa tem um papel social. É óbvio que algumas marcas não respeitam o papel social que elas têm. Essa água, gente, tem gente que fala que não é diferente. Eu acho, tá, Deise? É diferente. Mas se eu tirar aqui e colocar água ali, eu vou cobrar o valor. Se eu trouxer daqui, uma água francesa, tem outro valor. Dove, durante 60 anos, 1/4 de creme hidratante. 1/4, não é assim? Se eu falar qualquer sabonete hidratante hoje, vocês vão lembrar de Dove. Pode ser qualquer outra marca, mas Dove permitiu que ela tivesse extensão de linha, extensão da categoria, porque foi uma marca bem construída. E o que a gente percebe? Olha as marcas que você falou, tá, Gabriel? Mesmo você mais jovem. Você falou de marcas com reputação forte, marcas bem construídas, e você não falou de marca nova. Você falou de marca. Você pega a Apple, quantos anos da América você não trouxe? Que, os alunos dizem que não aguentam mais os professores falarem de Uber, de Airbnb, de que a Kodak faliu, que é mesmo, é isso aí. Olha o que você trouxe. Você trouxe marcas que não foram construídas agora, mas marcas que mantiveram a sua reputação, tá? E aí, só que uma marca pode ir além. Vou mostrar algumas fontes, alguns fragmentos, que vocês vão dizer que marca que eu estou falando, tá? Isso. Nike, isso aqui são as fontes da Nike, tá? Google. Olha que interessante, quando vem na Copa todo mundo responde rápido. Mas tem uma marca mais bem construída do que essa, né? IBM. Então aqui a gente está vendo fragmentos, marcas muito bem construídas e que eu não preciso dizer nada sobre elas, vocês já sabem que eu estou falando disso. Só que é o seguinte, né? Os produtos aparecem e desaparecem, mas a marca fica. E nessa nova era, a ambição de uma marca deve ir além. O quê? Quais são as causas que essas empresas apresentam para o mercado? Você coloca para mim? Mais 5 minutos, tá?
Vocês são muito jovens, tá? Lembra o Bebê Johnson? Bebê Johnson? Mas, gente, o que a Johnson vem dizendo para nós e para todas as mães? Todo bebê é um Bebê Johnson. Quer dizer, o Bebê Johnson qual era? Aquele bebê bonitinho, que a gente considerava o bonitinho. E... o que é? O boneco, exatamente. E um último case, o CNA. Não é um case tão recente, mas é um caso que pega tecnologia. Olha a solução do problema aqui. O aluno só fala inglês se falar, né? Não adianta estudar se ele não falar. Por outro lado, como é que eu faço esse aluno falar? Como é que eu posso usar a tecnologia para que esse aluno fale inglês? Dá para aumentar um pouquinho só? All of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? That connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fellow. I'm living with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you're good looking. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in a big family, with a beautiful wife. I want to thank you for this change of experience, You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too.
And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's hug. Bye. Bye. Mais do que melhores alunos, melhores pessoas. E aí o que você pega, né? Você pega uma ideia, resolve o problema de duas pontas, como usando a tecnologia. Esse é o nosso papel quando a gente pensa em darwinismo. E aí, pra gente terminar, a gente falou de marca de produto, né? Mas, gente, isso aqui é uma marca, tá? É uma marca. Essa pessoa também é uma marca. Você acabou de falar da marca que ele construiu. Aqui também, né? Eu posso gostar, posso não gostar, pode não ser da tua geração, mas a gente está falando de marca também. O que a gente não pode esquecer? Que a gente é uma marca pessoal também. Nessa nova era, gente, o darwinismo digital é mais ou menos o seguinte: não importa, mesmo se você for dono da empresa, tá? Não importa se a minha empresa está inovando ou não, eu estou inovando. Eu estou de fato passando de um patamar para o outro. Eu tenho de fato um encanto, né? Eu sou uma pessoa que eu me encanto com o que é novo, porque é isso, a pessoa que vai ser diferente é aquela que se encanta. Ouviu um tema novo, nossa, o Caio me disse no almoço, um tema, já anoto. Hoje, gente, eu anoto tudo que eu também. Anoto tudo, eu ponho no notes, no celular, tudo. Aí no final de semana, o que eu faço? Não vou, eu faço, me divirto, certamente, tem um monte de coisa boa que eu faço. Mas melhor ainda, eu vou atrás de conhecimento. Não faz mais sentido. Não existe mais a separação, Gabriel. Ah, porque de segunda a sexta, mas aí no sábado e no domingo não existe. Primeiro, você tem que buscar conhecimento de segunda a segunda. Pro resto da tua vida. E você tem que se divertir também, de segunda a segunda, pro resto da sua vida. Porque a gente também achava que buscar conhecimento era o sofrimento, né? A gente tinha que sofrer para buscar conhecimento. Caio, quando você aprende a linha de que ali, nossa, que delícia, não é bom? Que delícia descobrir um termo novo. Imagina que a gente fosse almoçar na Jara, vamos discutir sobre planejamento num sábado. Além de se divertir, a gente pode trocar um monte de ideia. Então, a gente não pode mais hoje perder nenhuma oportunidade, mas ter prazer, porque não pode ser sofrido. O darwinismo diz isso. Como é que eu evoluo? Saio de um estágio para o outro. Eu me encanto com o que é novo. Mas eu me encanto verdadeiramente. Então, o Caio me trouxe um termo novo, quer saber? Eu vou anotar. Se o Caio for um especialista, eu posso pedir para o Caio me ajudar. Se não, existe uma coisa chamada Google, né? Aí existem os livros que podem me ajudar com relação a isso. Então, hoje, e o conhecimento, Eduardo, o que a gente tem aprendido? Conhecimento, gente, é diariamente, é todo momento. A gente, falei lá atrás, lembra? A gente não pode se apaixonar pela forma como a gente faz, nem pelo que eu sabia. Daisy, eu sabia um monte de coisa de marketing direto que não está fazendo mais o menor sentido, entendeu? Concorda? Então eu tenho que aprender novas coisas. E aí eu comentei, Caio, que isso não tem a ver com idade. E aí eu trouxe essa frase, que eu não sei de quem é. Eu achei essa frase uma vez, eu adoro essa frase, que ela diz o seguinte: nós somos CEOs de nossas próprias empresas, o eu limitada. Para permanecer nos negócios de hoje, o seu trabalho mais importante é ser o chefe da marca chamada você. As empresas na Jara, a Suno só vai inovar se você inovar. Ela só vai fazer diferente, a Arrepio só vai fazer diferente se eu fizer diferente. Mas também eu não consigo fazer sozinha, né? Então, como é que a gente diz o seguinte, sabe o poder das referências? Tem eu não sei quem é que diz, às vezes você fica ouvindo os termos. O poder da referência diz, se você quer ser tubarão, anda com tubarão. Se você quer ser sardinha, aí você anda com sardinha. Então a gente também tem que se juntar. Quem está afim de fazer diferente? Quem está afim de trabalhar de forma colaborativa? Às vezes a aluna não está. Então não é com a aluna que eu vou me juntar. Não é com a aluna que eu vou almoçar. Eu estou falando sério, tá, gente? Já que eu tenho que almoçar lá, meu período, já que eu tenho que ir no final de semana correr ou fazer alguma coisa, por que eu não me junto com pessoas que estão... E aí, na FIAP tem um conceito que a gente está falando que é de uma autora, não lembro o nome dela, que ela fala sobre intergerações. Que a gente vai chegar num momento, a gente fica discutindo sexo, opção, raça, que não tem que ter, não pode ter divisão, e tem uma divisão que a gente está fazendo que a gente esquece que é de idade, não faz mais sentido. Por que não eu e Gabriel fazermos uma dupla, é sério, para resolver um problema de um produto? Então, como é que eu pego a experiência acumulada com o refresh? Nem eu posso ter preconceito achando que ele não tem experiência, como o Gabriel também não pode ter preconceito achando a aluna, tudo que ela falar, já estão, né? Já passou daquela idade, então, não, então é a intergeracional. E aí, tem 3 caminhos para o fracasso, que é o nosso penúltimo slide, de um pensador inglês, e ele disse, Eduardo, o seguinte, no século VIII, ele diz, o primeiro caminho para o fracasso é você não ensinar aquilo que você sabe. Então a gente escondia conhecimento lá atrás, não posso não, porque se eu souber mais. O segundo caminho para o fracasso, ele dizia o seguinte, é você não perguntar aquilo que você não sabe.
ou não perguntar aquilo que não se sabe. E o terceiro caminho para o fracasso é você não praticar aquilo que você ensina. E aí eu vou complementar a frase dele, que é: você não praticar aquilo que você aprende. Porque a gente está toda hora aprendendo novo. Eu acabei de dizer, não existe mais divisão, não existe sábado, não existe domingo. Se eu tiver prazer, né, Najara, pode ser madrugada. Se eu tiver prazer na busca pelo conhecimento, pelo novo, eu não tenho mais divisão. Então, mas aí se eu também não praticar, você acha que eu retenho conhecimento? Não, nem que seja para testar. E aí eu termino com esse slide que é abraça a inovação. Né? Não, vamos esquecer essa coisa do sempre fizemos, vamos parar de falar também do futuro, porque o futuro já chegou. Como eu falei, né, eles só dizem no mercado, tem uma frase também que diz, ele só não está igualmente distribuído, mas ele já chegou, ele já tem que, a gente tem que incorporar, a gente tem que abraçar de forma feliz, porque só assim a gente consegue passar de um patamar para o outro. E a gente olha a gente aqui, né, cada um de nós tem uma profissão, uma idade diferente, mas olha que interessante, todos nós estamos buscando a mesma coisa, é trocar experiência e conhecimento junto. E vou usar você como Gabriel como exemplo, tá? Que é louvável um cara da tua idade, com 18 anos, fazendo faculdade. Não, eu vi o tema, me interessei, eu não sabia exatamente o que era. Isso é ter prazer pelo novo. Agora, como é que a gente, que é mais velho, vai ter que começar a fazer para pensar? Tem que pensar como você. Né? Então, imagina eu fazer uma graduação na minha idade. Qual o problema de fazer uma graduação na minha idade? Né? Então, o nosso olhar daqui para frente é, eu só altero o meu mindset se eu abraçar o novo. E as empresas só vão inovar se eu, de fato, alterar o meu mindset. Tudo bem, queridos? Alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta, Najara? Não? Gabriel? Caio? Não, vou te parabenizar. Obrigada. Excelente. Obrigada. Pensar bastante, né? Não tenho dúvida. A gente trabalha, entrega, faz, telefone, no WhatsApp. Para pensar, Edu? Você falou, botar em prática o que aprende. É isso. Esse é o desafio, Edu. Sabe por quê? Você pode pegar uma coisa simples. Quer saber? Eu vou pegar um item aqui de conteúdo, no caso a Najara, tá, Najara? Imagina você, agora eu vou estudar o que é economia comportamental para incorporar nos meus planejamentos. Imagina que você diga isso. Ou não, eu vou estudar o que é marketing visível para colocar nos planejamentos da Suno, tá? Então é isso, a gente tem que começar a aplicar aquilo que a gente aprende. Tudo bem, queridos? Muito obrigada, muito obrigada.